Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Na medida que nós vamos assim meditando os santos evangelhos, porque o evangelho ele vai contando, vai narrando também a vida de Jesus, né? Quando nós lemos o evangelho, nós precisamos também ter isso como sentido para a leitura. Quem é esse homem que se apresenta tanto assim, fazendo tantas coisas? Essa pessoa é o Verbo encarnado. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio à Terra para nos salvar. E dentro desse contexto, as autoridades religiosas daquele tempo, eles não aceitavam Jesus como o Messias que eles tanto esperavam. E aí vai acontecendo algumas discussões entre as autoridades religiosas e Jesus. Aqui no caso hoje são os fariseus, né? Aí Jesus está ali naquela casa, na casa deles, e tem um homem ali que estava com retenção de líquido no corpo. E Jesus olha para aquele homem com muita compaixão, e os fariseus estavam mais preocupados com as devoções dele. Era no sábado, então o sábado era o dia de eles se dedicarem mais a Deus e tudo mais. E ali eles observam, né? Porque eles percebiam que aparentemente Jesus, que eles não conheciam como o Messias, como Deus, fazia as coisas sempre contrárias à lei de Deus. No sábado, dia dedicado a Deus, na cabeça deles não podia se fazer nada, nem o bem. E agora Jesus vai lá e cura aquele homem. E você vê que Jesus ele vai fazendo as perguntas e eles não respondem, porque eles estavam querendo pegar Jesus em uma situação. O que é que isso tem a ver conosco? Jesus ele nos dá um ensinamento muito grande, muito importante. O essencial é esse: a nossa vida com Deus, ela precisa também nos levar a ter compaixão do próximo. Às vezes tem pessoas que elas são rigorosas nas suas devoções, de rezar o seu terço, de fazer adoração, de fazer isso e de fazer aquilo. Mas no trato com o próximo, com os irmãos, é pior do que um cavalo. Dá coice à torta e à direita. Ali, mas na devoção a Deus é uma maravilha. Acaba não tendo compaixão do outro. Eu vou dar aqui alguns exemplos para nós entendermos melhor. Por exemplo, tinha um homem que, muito assim, de igreja, ele
As pessoas olhavam para ele e via aquele homem como um homem muito de Deus, e aparentemente ele era isso mesmo. E ele alugava casas. E tinha uma família lá que não conseguia pagar o aluguel. E muitas vezes o homem perguntava e o dono, e o homem, né, que vivia ali do aluguel, dizia para ele: olha, nós não temos, eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro e tal. E aquilo ali foi tomando conta do dono da casa. E o dono da casa deu um prazo de mais 2 meses, porque se ele não resolvesse aquele problema, ele ia ter que mandar aquela família toda embora. Mas um homem muito de Deus. Passou o prazo e nada. O homem que era muito de Deus, em vez de ele compreender a situação, ele mandou aquela família embora mesmo. Como é que um homem de Deus, ele pode mandar uma família inteira embora e colocar, como lá na Bahia, né, a gente fala, né, ao léu, né, é entregue, deixa lá, vai embora, se vira. Como um homem de Deus pode fazer uma coisa dessa? É isso que Jesus está falando. Não tem compaixão. Diante de Deus parecia um homem muito assim, né? Devoção e tudo mais. E como é que manda uma família embora? Onde está a compaixão? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais compaixão do próximo nós temos, porque nós vamos nos assemelhando a Deus. Deus tem compaixão do seu povo. Quantas vezes nós encontramos isso na Sagrada Escritura? E ali diz, né? Deus, ele tem um compromisso muito grande com o órfão e a viúva. Ninguém pegue no órfão e na viúva não, porque Deus não fica bem com isso não. O órfão e a viúva é a menina dos olhos de Deus. E quantos órfãos e quantas viúvas sofrendo por aí. Porque nós, que somos muito devotos do Sagrado Coração de Jesus, fiéis à primeira sexta-feira do mês, para desagravar o coração de Jesus, e acabamos agravando muito mais o coração dele, porque rezamos, fazemos as nossas orações, nos confessamos, fazemos tudo, mas na hora de fazer o bem para o próximo, temos um coração fechado. Você vai medir um homem de Deus ou uma mulher de Deus na forma como ele trata o próximo. Quantos filhos aí que não têm paciência com seus pais? Esquecem que os pais dedicaram a vida toda a cuidar deles, e quando eles crescem, deixam o pai e a mãe assim. E quando os pais, né, dão trabalho, na sua enfermidade ou na sua velhice, acaba por não ter paciência. Aqui eu me lembro de uma história que eu estava vendo há uns dias atrás, de um rapazinho, uma criança, né? Ali, na sua idade de entre 10 e 12 anos, ele tinha vergonha da mãe dele, porque a mãe dele só tinha um olho. Ela tinha aquele tampão aqui. E o menino se envergonhava, e ele falava assim, declaradamente para a mãe dele: não diga que eu sou seu filho, porque ele tinha vergonha. Eu não quero. E, o menino, e a mãe dele trabalhava no colégio onde ele estudava. E um dia, em um determinado momento lá, a mãe
falou, meu filho. Aí os colegas dele começaram a fazer gozação. E ele é filho da mulher que só tem um olho. E ele se sentiu extremamente envergonhado. E nessa vergonha ele ficou com raiva da mãe dele. Quando chegou em casa, ele disse, eu disse para você não me chamar de filho na frente dos outros. Porque a senhora tem esse olho, eu tenho vergonha desse olho. Porque a senhora só tem um olho. E ele fez um propósito, quando eu crescer, eu vou deixar essa mulher sozinha, vou embora. E ele conseguiu uma bolsa e estudou e se tornou realmente um cara, prosperou na vida, deixou a mãe dele, foi embora, casou, tinha a família dele, arrumou casa, tudo, e deixou a mãe dele lá sozinha na casa dele. Passados uns anos, ele teve, né, junto com a esposa, um filho, e a mãe um dia foi lá para ver. Aí bateu na porta. Quando ele viu aquela mulher, o que é que você veio fazer aqui? A mulher tinha ido porque queria ver o neto, que há muito tempo que nunca tinha visto. E bateu a porta na cara, mas antes de bater a porta na cara, a forma como ele tratou a mãe disse simplesmente isso, bati na casa errada, não era aqui. E foi embora. Passado um tempo, aqueles amigos de colégio organizaram um encontro com eles, e chamou ele também, ele foi e participou daquele encontro, né? E tinha tempo que ele não ia ali naquelas redondezas da casa de onde ele morou na infância, porque ali era o colégio também. Quando acabou a festa ali de confraternização, ele foi passando e foi relembrando o tempo de infância dele, e ele viu a casa lá. E a mãe dele já tinha morrido. Imagine, nem no enterro da mãe o bandidinho foi. Aí o vizinho viu ele passando e disse, ei, vem cá, eu preciso falar com você. Ele disse, olha, sua mãe antes de morrer, ela deixou esse bilhete para você. Aí ele pegou, né, e ali ele foi andando. E ali no bilhete estava assim, meu filho, quando você era criança, logo quando você nasceu, nos primeiros anos de vida, você nasceu com um problema no seu olho, você era cego. E o médico falou para mim que você precisava receber, né, a córnea, não sei, um olho novo. E eu, meu filho, com muita compaixão e preocupado com o seu futuro, eu dei o meu olho para você. E naquele momento, aquele menino, que agora era um homão, que prosperou na vida, que deixou a mãe de lado por muito tempo, chorou desesperadamente. E o problema de consciência ficou, né? O olho que ele tinha era o da mãe. E ele se envergonhava da mãe porque a mãe só tinha um olho. E tratou a mãe mal durante toda a vida. Retomemos a nossa vida mais uma vez. Nós que desejamos tanto ser de Deus. Nós que temos as nossas devoções. Nós que muitas vezes nos orgulhamos de chegar no final do dia e dizer assim, eu rezei meu terço, eu fiz isso e eu fiz aquilo. Como é que é o trato nosso com os demais? Como é que nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor? Como o pessoal diz, né, tem muito cavalo batizado.
é batizado, mas é um cavalo. E cavalo batizado dá coice. Ele não quer nem saber. Às vezes a compaixão tão grande por isso, até pelos animais se tem tanta compaixão, mas pelo ser humano. Aquelas pessoas, né, você já viu que nas igrejas sempre aparecem os doidinhos? Aquelas pessoas assim que é meio... A gente acha que é doido e é meio assim, e vira motivo de gozação. Estão sempre ali nos arredores da igreja. Aí nós participamos da missa, saímos naquela paz do Senhor. Nossa, mas a missa hoje foi tão boa. Aí quando o doidinho passa, a gente fica em gozação do doidinho, né? Rindo dele. E passa direto, não tem paciência. Olha como é que nós somos. Veja como é que nós agimos com as pessoas. Então hoje é um dia de eu rever também a minha vida, né? Como é que eu trato as pessoas? Como é que eu ajo com as pessoas? Eu que parece, eu acho, né? Que sou um homem, eu acho que sou de Deus. Às vezes eu passo isso na minha cabeça, mas não sei se eu sou. E como é que eu trato o outro? Às vezes somos tão bons com os de fora, mas com os de dentro nós somos maus. Tratamos mal os de dentro. Tantos filhos que não têm consideração com seus pais, e às vezes os pais têm que ceder, né? E os filhos são maus. Mas também tem pais que são maus. Mas aqui não importa. O que importa agora é saber como é que eu realmente sou, porque os fariseus, aparentemente, eles pareciam ser homens tão devotos, na frente dos outros, né? Tem aquelas pessoas que, na frente dos outros, você olha assim, nossa, o cara, ele é um homem de Deus, aí já vai até canonizando a pessoa antes de morrer, só que não convive, quando convive, aí vai ver por trás quem é aquele homem ou aquela mulher tão de Deus que ficam até endeusando, mas por trás tão mal, só pensa em si, e não está nem aí para os outros. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, e que Nossa Senhora, ela interceda por cada um de nós, para que aquilo que nós realmente vivemos nos nossos relacionamentos com Deus, seja realmente o nosso relacionamento também para com o próximo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.